amiga encosta, e assim você me deixa louco e faz assim, de um jeito com sabor de quero mais, sem fim, não fala nada e vem que hoje eu tô afim, eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim, e hoje você não está. Boa noite! Hoje eu tô querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa. Hoje vai ser meu brinquedo. Hoje é porque eu quero te pegar gostoso. Hoje você não escapa. Hoje vem que a nossa festa é hoje. Eu tô querendo. É hoje, galera! Hoje A abertura da pré-maratona. quero te pegar gostoso. Hoje é hoje. É hoje. Tô avisando aqui pros meus grupos. E aí, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Vou tentar acenar para todo mundo. Boa noite, muito obrigada pela presença aqui. Vamos tirar logo essas dúvidas, explicar sobre a maratona, que foi uma loucura da minha cabeça, do nada. Ia durar uma semana. E aí eu falei, por que não o mês inteiro, né? Mês de junho, mês dos namorados. O pessoal pode estar meio triste. O pessoal pode estar meio sem criatividade. Então vamos falar sobre liberdade emocional. Vocês estão conseguindo ouvir a música? Estão, né? Tá acabando já, gente. Boa noite. Convida aí as pessoas que você queira que assista. As mulheres que já estão inscritas, que você saiba. Pra gente ir tirando dúvida. Que hoje a gente vai tirar muita dúvida. E temos muitas coisas para conversar, muita coisa para falar. E eu tenho certeza que vai ser incrível para a gente ir se habituando, porque vamos passar um mês juntas, né? Então, vocês vão ter que se acostumar aí com esse movimento. Não vai ser tudo aqui no Insta, só para avisar. A gente vai ter reunião fechada no Google Meet. Mas assim, eu vou explicar já já. Boa noite a todo mundo. Tô tentando falar com vocês, tentando acenar para todo mundo. Boa noite. Deixa eu escrever aqui. Live pré-maratona. E essa maratona vai ser um desafio também para mim, porque eu nunca fiz uma maratona assim com tanto tempo. Realmente vai ser um grande desafio. Quem já está aqui há mais tempo sabe. E deixa eu ver. Agora foi. Boa noite a todo mundo. Para mim tá sendo já um desafio, já foi um desafio montar. Pra vocês terem uma ideia, eu tô com 3 calendários aqui, ó, para eu poder ver certinho quando que vai dar, quando que não vai dar, ó, outro calendário aqui. Tô rodeada de calendário pra gente poder conseguir agendar direitinho, marcar. Saudade das lives, Lu, eu também, tava com muita saudade. Quem tá chegando agora não tá perdendo nada ainda. Os primeiros 10 minutos eu vou deixando mesmo para que as pessoas vão entrando, para que a gente vá conversando. Ontem eu teria uma oficina, mas não deu por causa da chuva. Faltou luz aqui na minha casa, eu não consegui fazer a oficina. Hoje, graças a Deus, a chuva até parou nesse momento, que eu já estava preocupada de não conseguir vir aqui falar com vocês, tirar as dúvidas, porque essa maratona, ela também vai ter uma ação social, e isso é algo que está me movendo ainda mais para fazer a maratona, porque a gente sabe o quanto para algumas pessoas está sendo muito difícil, né, a pandemia, e para as mulheres mães solo, principalmente. Então a gente vai fazer aí uma ação solidária, e eu tenho certeza que vai ser incrível, porque pelo que eu vi na ficha de inscrição, tem muitas mulheres querendo colaborar, querendo participar. E eu tô achando o máximo esse movimento. Às vezes a gente acha que é pouco o que a gente tem para doar,
mas se a gente doa o que a gente pode, com certeza para o outro vai fazer muita diferença. E essa é a intenção. Então a gente vai aprender juntas e a gente também vai ajudar a quem está precisando. Então assim, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Eu estou super animada. Quem está chegando agora, sejam todos e todas muito bem-vindas. A gente vai estar junta nesse mês de junho, estudando sobre temas de liberdade emocional feminina. Esses temas a gente já estuda aqui no perfil, desde 2018. Eu comecei um curso em 2019. Então tem muita coisa aí pra gente falar, pra gente estudar. E eu quero muito que vocês aproveitem, porque é totalmente gratuito, tá? Para quem nunca fez terapia, para quem nunca fez curso online, para quem nunca participou de grupo terapêutico, para quem nunca acompanhou um aulão, como eu já fiz vários aqui no Instagram e no YouTube, sejam todos e todas muito bem-vindos, porque vai ser um grande prazer compartilhar com vocês esses momentos, que são momentos únicos e que eu faço de todo o coração, porque é um desejo meu que todo mundo seja livre e a gente já é livre. Então até isso também vocês vão aprender. Daqui a pouco eu vou começar a falar quais são os temas que a gente vai estudar nessa maratona, tá? Vou explicar para vocês, porque essa maratona ela é aí uma pré-temporada do Graziflix 3, porque para quem não conhece também o Graziflix, depois a gente vai falar sobre o que é o Graziflix, sobre quais são os projetos do Graziflix, e aí vocês também vão entender, mas por enquanto vamos focar aqui na maratona, porque já tem muita coisa para falar. Estamos aí com 7 minutos, daqui a 3 minutos a gente começa a entrar mais no conteúdo. Vou pedir a vocês, convidem as pessoas que vocês querem que participe, as mulheres que já se inscreveram. Eu recebi 102 inscrições para essa maratona. 102 mulheres se inscreveram. E aí hoje eu fechei a inscrição, porque o grupo já até passou um pouquinho do que eu pensava. Eu deixei até passar um pouco, porque a minha meta aqui na minha cabeça eram 80 pessoas. E aí eu acabei esquecendo de travar, e como eu dei até o dia 31, eu gosto de cumprir palavra, né? Se eu dei até o dia 31, então é até o dia 31. Temos 102 inscritas e eu quero agradecer a todo mundo que tirou aí um tempinho para responder o questionário. Eu sei que são perguntas assim que de repente você não estava preparada para responder, mas tudo bem, porque a gente vai estudar junto, a gente vai estar junta e a gente vai se conectar. Eu acho que isso que é o mais importante, as conexões que a gente faz, tá? Vai ter estudo de caso também, vai ter videoaula gravada, vai ter o aulão ao vivo, vai ter o nosso bate-papo pelo WhatsApp, que também é incrível. Quem já fez, quem já participou do mini curso sabe como é que é, sabe como é rico, como é importante esse compartilhamento. E eu já estou mega empolgada, querendo já tirar as dúvidas, que eu vi várias dúvidas aqui e eu gosto de responder. Então, vamos lá, vamos começar a falar. Primeiro quero saber quem está aqui na live e que está inscrita. Pode colocar ou colocar um joinha, ou botar uma frase, só para eu saber quem daqui já está participando, já está inscrita na maratona. Ainda tem gente entrando. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Indiquei, algumas estão inscritas. Então, Érica, Belaine, Andréia, Carol, Girlena, Lu. Lu, as você, hein, Lu? Vera é outra também que eu ia dar uma surra. Dani, Fernanda, essas já me acompanham há bastante tempo. Fátima, Eveline, Camila, Ingrid acabou de entrar, mas com certeza a Ingrid também já está inscrita. Daura, Bárbara, boa noite, querida, e sejam todas muito bem-vindas. Daura, ai de você, se você não se inscrevesse, eu ia te botar no grupo, mesmo sem você se inscrever. Sueli, querida, que saudade. Ai, gente, é muita gente que eu já conheço, muita gente que eu não conheço também.
E fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Se tu caiu de paraquedas agora aqui, não tem problema, a gente vai estar junta nesse mês de junho e a gente vai estar junta estudando, aprendendo e ajudando outras pessoas. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Bem me quero também estar junta. Grazi maravilhosa, você que é, meu amor. Somos todas livres, lindas e maravilhosas. Então, gente, vamos lá, vamos começar a entender um pouco como é que vai funcionar. A gente vai estudar muita coisa, a gente vai conversar muita coisa, tá? Mas fiquem tranquilas que vai dar tudo certo. Quem não tá ouvindo, aperta no botãozinho de volume do telefone, que às vezes fica meio travado, dá esse problema. Aperta o botão de volume, tá? Que aí você vai ouvir. Eu já tô até de pijama de tão à vontade. Eu tô na minha cama, gente. É a primeira live que eu faço da minha cama. Pra vocês verem como eu tô à vontade, ó. Aqui, ó, meu travesseiro. Tô aqui bem confortável na minha cama. Até sair do meu cantinho lá do escritório. Tô aqui na cama pra gente ficar bem à vontade. Separei minha água com a minha caneca linda, Graziflix. E vamos lá, vamos começar. Olha, gente, tá todo mundo chegando, fiquem à vontade, tá? Quem tá chegando pode aí pegar o copo d'água também. E vai ser um prazer conversar com vocês e explicar como é que vai funcionar essa maratona. É uma maratona? É. Por quê? Porque são muitos temas e a gente vai falar sobre tudo. Ketula, meu amor, chega chegando, lindona, fica à vontade. Gente, vamos lá. São muitos temas, são 9 temas, tá? 9 temas. Então, crença limitante, afetividade, intimidade, energia feminina e masculina, sagrado feminino e filosofia tântrica, relações humanas, consciência corporal feminina, emoções versus sentimentos e inteligência emocional. Então, são 9 temas. E a gente só tem 4 semanas no mês. E aí já começa, a conta já começa a não dar muito certo, né? Mas vai dar certo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que estudar 2 temas por semana. Como os temas são complementares, é tranquilo estudar 2 temas por semana, tá? Garanto a vocês. Por quê, gente? Essa maratona, ela é um desdobramento do mini curso. Então, tem algumas coisas que eu acrescentei, mas basicamente o minicurso eram 7 temas. Agora a gente tem 9, então só tem 2 a mais. No minicurso, a primeira edição, eu fiz isso tudo em 3 dias. 3 dias. Setembro de 2019. Eu gravei o minicurso em 3 dias e a gente estudou em 3 dias, tá? Então, assim, o negócio foi frenético. Na primeira edição, tem algumas aqui que já estavam na primeira edição. Algumas que estão aqui estavam comigo na primeira edição. Vocês sabem que foi loucura, foi correria. Foi um final de semana estudando direto, com live todos os dias. Foi uma doideira, mas foi maravilhoso, tá? Então, o que a gente vai fazer dessa vez? A gente vai fazer 2 temas por dia, ou 2 temas por semana. E aí a gente vai, na segunda-feira, eu vou mandar para vocês a videoaula daqueles temas. Toda segunda-feira vai ter videoaula no grupo. Videoaula, 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 tá? De frente com grade. Eu já li aqui na cama com grade. Acho que foi meu marido que botou. Que meu marido é desse, sabe? Ele é bem desse. De frente com grade. Tô gostando, é isso mesmo. Vamos lá. E aí, na segunda-feira, eu mando para vocês no grupo sobre 2 temas. Vou mandar as videoaulas sobre 2 temas. Isso na segunda, tá? Aí, deixa eu ver aqui que eu anotei, gente, que é muita coisa. Aí a gente vai decidir quando vai ser o bate-papo pelo Zap. Se vai ser na quarta ou na quinta, tá? Sempre vai ser à noite. Esse bate-papo sempre vai ser à noite. Por quê? Porque é no meio da semana. E no meio da semana eu só tenho horário disponível à noite, tá? Então tem que ser no meio da semana, beleza? E aí a gente vai fazer quarta ou quinta esse momento de bate-papo. A gente pode variar, numa semana faz quarta, na outra semana faz quinta,
sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente pode ir variando isso aí, tá? Boa noite quem tá chegando agora. Boa noite, Georgia. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Então, vamos lá. Segunda-feira, videoaula gravada no grupo. Videoaula, material complementar, tudo relacionado àqueles 2 temas. Vai estar lá na segunda-feira, tá? Aí na quarta ou quinta, a gente vai conversar no grupo do Zap. E aí a gente pode conversar a partir de umas 8 horas, tá? Aí a gente conversa 1 hora e meia, de 8 a 9h30 mais ou menos, da noite, quarta ou quinta. A gente vai bater papo sobre os temas, sobre os vídeos, o material que foi enviado na segunda-feira, beleza? E aí a gente vai ter o aulão sobre aqueles 2 temas para tirar dúvida. Esse aulão, ele vai ser no sábado à noite ou no domingo à tarde. Então isso a gente também vai resolver lá no grupo, vou mandar enquete e a gente vai ver na democracia, tá? Quem for mais eleito, a gente vai colocando, beleza? Então, o que a gente vai ter? Vamos lá. Segunda-feira, toda segunda-feira, 2 temas, videoaula, material, PDF, tudo vai ser lançado no grupo segunda-feira. Aí na segunda-feira a gente decide se vai ser quarta ou quinta o bate-papo, beleza? Então, quarta ou quinta vai ser o bate-papo à noite pelo Zap. Eu vou abrir o grupo do Zap e a gente vai conversar sobre aqueles temas que foram lançados na segunda-feira. Sábado à noite ou domingo à tarde, a gente vai ter o aulão, que pode ser aqui no Instagram ou pelo YouTube. Eu ainda tô vendo, mas vai ser também aberto, tá? Assim como está sendo esse, vai ser aberto. Beleza? E aí vai ter esse aulão. No aulão, a gente vai tirar dúvidas sobre o tema proposto. Os 2 temas da segunda-feira, ok? Então, além disso, a gente vai ter o nosso encontro quinzenalmente. Então, no mês de junho, a gente vai ter 2 encontros fechados no Google Meet. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ver, se a gente conseguir marcar o aulão para sábado, numa quinzena pode ser domingo, nosso encontro fechado no Google Meet. Esse encontro vai ser só para as inscritas que estão lá, que preencheram a ficha de inscrição e que estão no grupo. Por quê? Porque a gente vai ter estudo de caso. E o estudo de caso, ele tem que ser num grupo fechado, privado, reservado, particular. Tá? Esse estudo de caso vai ser enviado para mim, uma pessoa que queira levar o caso dela para esse momento terapêutico do grupo. Isso vai ser quinzenal, não vai ser toda semana. A gente vai ter 2 encontros pelo Google Meet para estudo de caso, ok? E aí você pode fazer contato comigo, tipo, aquele tema da semana. Por exemplo, na primeira semana, gente, é só um chute, tá? Que eu não faço ideia ainda dos temas que vão ser. Então vamos lá, na primeira semana vamos supor que seja afetividade e intimidade. E aí a pessoa vai assistir às aulas gravadas daquela semana e vai mandar para mim pelo Zap. Grazi, eu tô passando por uma situação que eu acho que se enquadra nisso que você colocou, nisso que eu assisti nessa videoaula. Eu queria me candidatar para o estudo de caso, ok? Então, quando a gente for para a nossa aula quinzenal, o nosso encontro terapêutico quinzenal, no Google Meet, a gente vai olhar alguns estudos de caso, para a gente ir tratando dentro do que a gente aprendeu, dentro daquela problemática, a gente vai tratar e conversar e compartilhar para que aquele caso seja estudado por nós. Beleza? Agora deixa eu ver se já tem pergunta. Se vocês tiverem pergunta, eu acho melhor colocar na caixinha de pergunta, que aí eu consigo acessar, tá? Porque por aqui eu não estou conseguindo ver direito e de repente pode passar despercebido. Tá todo mundo conseguindo ouvir e ver direitinho agora, né?
Os horários são próximos aos de hoje. Os horários da live, possivelmente. Não, do aulão que você está falando, né? O aulão vai ser sábado à noite, pode começar umas 7, 7h30, mais ou menos, ou domingo à tarde. Aí, se for domingo, vai começar umas 3, 4 horas da tarde, tá? Hoje está sendo mais tarde porque é segunda-feira e porque é a nossa live pré. Se for quinta-noite, já tenho aula. A aula vai ficar gravada? Não, quinta-noite é bate-papo no WhatsApp. Não é aula daqui, não, tá? Quarta ou quinta à noite vai ser o bate-papo pelo WhatsApp. Não vai ser aula ao vivo aqui, não. Não sei como funciona a caixa de pergunta. Então, aqui do lado tem uma interrogaçãozinha. Lá embaixo, onde você está vendo aqui, tem uma interrogaçãozinha. Aquela interrogação você clica, aí abre uma caixinha de pergunta. Aí você pode escrever lá o que você tiver dúvida, tá? Mas se você quiser escrever aqui, pode escrever aqui também, não tem problema nenhum. E aí, em relação à ação social, que também me perguntaram, como é que vai ser essa ação social? Eu vou disponibilizar o meu número do Pix para que as pessoas que queiram fazer doação em dinheiro transfiram dinheiro para mim e aí eu vou entrar em contato com as mães solo que estiverem participando e que quiserem também receber esse auxílio, que estiverem precisando desse apoio nesse momento. E aí essas mães, eu vou conversar com elas para entender qual é a necessidade, se elas estão precisando que pague uma conta, se elas estão precisando que compre alguma coisa específica, se elas estão precisando realmente do dinheiro, às vezes para comprar alguma coisa para a família. Enfim, isso daí vai ser a cargo de quem doar, do que vai doar, do quanto vai doar e do que essa mãe está precisando. Então a gente vai fazer esse intercâmbio, até para que fique uma coisa muito transparente. Depois eu faço questão de mostrar para vocês as transferências que eu fiz, tudo direitinho. O legal do Pix é que ele é bem democrático. Eu acho que é a partir de 1 centavo. Então, assim, você pode doar quanto você puder de verdade. Porque às vezes a gente acha que R$5, R$10 é pouco, mas se todas as pessoas derem R$5, por exemplo, já é bastante coisa e já ajuda muita gente, né? Eu já estou colocando, assim, a minha... Com certeza, eu vou fazer doações, né? E independente de alguém doar ou não, com certeza eu vou fazer as doações. Mas eu tenho certeza que outras mulheres também, como eu já vi aqui nas inscrições, eu cheguei a chorar de emoção quando eu vi a quantidade de mulheres dispostas a colaborar. E às vezes não só com dinheiro, às vezes com uma cesta básica, às vezes pagando um boleto, às vezes, né, doando um pacote de fralda, uma lata de leite, porque às vezes é isso que a mãe está precisando. E se isso chegar até ela, vai fazer diferença na vida dela, né? Então, me perguntaram se eu iria cobrar. Essa já é a 8ª edição que eu faço gratuita, tá? O mini curso ele foi gratuito nas 7 edições, agora essa edição está sendo mais uma. É a 8ª edição, totalmente gratuito. E é uma doação de tempo, sim, mas é uma doação de aprendizado e eu acredito que a gente cresce muito, que a gente aprende muito quando a gente contribui, quando a gente colabora, quando a gente compartilha. Essa é a minha maneira de fazer a minha parte, né? Eu tenho sim os meus atendimentos, eu tenho sim os meus cursos pagos, eu tenho sim todo o meu trabalho, mas isso aqui é a minha contribuição, porque eu quero também um mundo melhor. O que eu estou fazendo para esse mundo ser melhor? Eu estou fazendo a minha parte. Mas para eu fazer a minha parte, vocês têm que estar junto. E aí quando eu olho em menos de uma semana e eu vejo 102 pessoas inscritas, gente, meu coração, ele chega e explode, sabe? De felicidade, de emoção e de ver que as pessoas querem uma vida melhor. As pessoas querem ser melhores. E é para isso que a gente que trabalha com o ser humano tá aqui. Para isso que eu tô aqui. Então, eu estou muito feliz com a companhia de vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse mês de junho. E é um mês que, às vezes, a gente que está
namorando, né, se sente pressionada, a gente que está solteira se sente pressionada, a gente que é casada se sente pressionada, porque, né, é o mês dos namorados, e fica essa coisa midiática, e fica esse negócio aí, né, essa pressão, essa opressão às vezes, e muitas pessoas se sentem muito mal nesse mês. Então eu acho que a gente precisa se sentir bem, a gente precisa resgatar a nossa liberdade. Porque todo mundo já é livre, gente. A gente já é livre. É porque às vezes a gente não se dá conta da nossa liberdade e a gente acaba não vivendo essa liberdade. Então todos esses temas que eu coloquei aqui são temas que a gente vai estudar, de conteúdo que eu já dei, mas eu faço questão de falar de novo, porque às vezes de uma maneira que eu falo diferente, a pessoa entende, né? Às vezes uma palavra, uma coisinha que você fala diferente, a pessoa já, então é isso. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Quantas vezes, às vezes a gente passa por isso de cair a ficha, né? Depois de uma frase que você escuta de alguém que muda completamente a sua visão sobre algumas coisas, né? Então, assim, eu quero muito que vocês descubram essa liberdade. Já nascemos livres, exatamente. Exatamente. A gente já nasceu livre. É porque a gente não se dá conta de que a gente é livre, que a pressão é tanta, a culpa é tanta, o julgamento é tanto, que a gente não consegue perceber essa liberdade. Eu falo a beça, né? Então vamos lá. Já tem pergunta. Deixa eu abrir aqui a caixinha de pergunta. Ai, gente, tô sem óculos, vocês me perdoem, hein? Vamos lá. Eu quero ajudar, porém na inscrição pus que não tinha interesse, porque eu não tenho como estipular o valor. Fica tranquila em relação a valor. Fica muito tranquila, tá? Você vai colaborar com o valor que você puder. Todo mundo aqui vai ter um mês inteiro para colaborar. A gente vai começar essa ação na nossa primeira aula. E aí eu vou liberar o meu número do Pix, eu vou fazer contato com as mulheres que na ficha de inscrição colocaram que querem receber. Vou fazer contato com elas individualmente para saber o que elas estão precisando, se é dinheiro, se é uma conta, se é às vezes uma roupa, um leite, enfim. A gente que é mãe, né, a gente sabe que as coisas às vezes ficam muito apertadas. A gente está vendo o quanto as coisas estão caras, né? A gente está morando no Brasil. De repente, se tiver alguém morando fora do Brasil, pode ser pior ainda. Mas a gente vai alcançar essa pessoa, a gente vai chegar e a gente vai conseguir. E aí vai ser uma liberdade, além de uma liberdade subjetiva, vai ser uma liberdade objetiva. Porque é muito simples você falar quando você sabe o que você vai comer amanhã, né? Quando você tem seus filhos e você sabe o que você vai dar no almoço para eles no dia seguinte. Então, a gente precisa se ajudar. É nós por nós. A gente está vendo que cada vez mais o povo, quando se une, ele tem muita força. E aqui somos todos povo. A gente está aqui, ninguém aqui é milionária, né? A gente está aqui caminhando para ter uma liberdade também financeira. Exatamente, ninguém larga a mão de ninguém. E isso às vezes pode ser para comprar um gás, às vezes pode ser para comprar um leite, para comprar um pacote de arroz, para comprar um mucilon para criança, para comprar uma fralda. Tem tantas formas que a gente pode ajudar e às vezes a gente não sabe nem a quem ajudar. Então agora a gente vai saber. E aí, se você preencheu o que você não podia ou que você não sabia como, não tem problema. A gente vai ter tempo para estudar, para aprender, para compartilhar, para fazer estudo de caso, para bater papo no Zap e para ajudar quem está precisando também, tá bom? Deixa eu ver a outra pergunta. Ai, meu Deus, aqui. Você já respondeu o que eu ia perguntar sobre o valor, beleza. Grazi, eu não uso Pix. Não tem outra forma de contribuir? Conta Bradesco Brasil ou gerando boleto? Sim, eu tenho conta no Bradesco. E, na verdade, o número do Pix é da minha conta do Bradesco também. Eu tenho conta no Bradesco, tenho conta no Banco Inter e tenho conta no Mercado Pago. Então, a gente vai conseguir. Fica tranquila. Mesmo não sendo Pix, pode ser através da conta Bradesco também. E aí, se for o caso, de repente, se essa mãezinha tiver
conta também, né? Você pode transferir para mim, eu transfiro para ela. A gente vai se organizar para fazer. Fiquem tranquilas que isso vai dar certo. Mulheres, eu acredito muito na força feminina. Eu acredito demais que quando a gente se une, não tem ninguém que possa ser contra a gente. Por isso que as pessoas falam tanto que a gente é rival. Porque as pessoas sabem que quando as mulheres estão unidas, ninguém derruba um grupo de mulheres unidas. Ninguém derruba. Nós somos muito potentes. E a gente vai aprender isso também na maratona. Tenho certeza. Muito boa sorte. Muito bom. Sorte minha participar. Isso mesmo. Sorte minha que vocês estão participando comigo. Porque eu sozinha não ia fazer maratona. Eu ia ficar aqui ensinando pra ninguém, sabe? Não faz nem sentido. A gente junta, a gente tem muita força. Muita força. Então, acho que já deu aí pra tirar dúvida, né? De como vai ser, como é que vai funcionar a maratona. A gente vai ter aí os encontros. E aí, eu vou ver aqui, vou falar para vocês algumas dúvidas, que uma das perguntas era: qual a sua maior dúvida sobre os temas que serão abordados nesta pré-temporada Graziflix? E aí tem muitas perguntas, eu vou ver aqui algumas. Como ter inteligência emocional? Então, a gente vai aprender isso na semana que a gente estudar sobre inteligência emocional, tá? A inteligência emocional, ela é uma parte das nossas inteligências, porque nós temos 7 ou 8 inteligências. E todo mundo pode ter um pouquinho de cada uma, sendo que 2 são as que mais se destacam. E a inteligência emocional é, inclusive, você ter a possibilidade de saber qual das suas inteligências é a principal. E aí você consegue perceber por que às vezes algumas coisas te chamam mais atenção do que outras, por que às vezes você aprende de forma tal e tem mais dificuldade com tal coisa. Tudo isso vai ser dentro da sua inteligência. Nós temos vários tipos de inteligência. E ter inteligência emocional é quando você consegue equilibrar as suas emoções dentro do que você sabe que você é. E não entra nessa de querer controlar a emoção, porque a emoção não se controla. Mas a gente pode equilibrar, a gente pode administrar, a gente pode ajustar, né? E tudo isso é super possível quando você tem a inteligência emocional. Então, isso também vai ser estudado na maratona, tá? Como passar do conhecimento de minhas crenças limitantes à prática? Então, as crenças limitantes, elas são ruins, porque elas são coisas que você acredita e que te impedem de fazer alguma coisa que você quer. E aí, geralmente as crenças limitantes, elas não são baseadas na realidade, mas elas se tornam verdade porque é o que você acredita. E por você acreditar, essa é a sua verdade, mesmo não sendo uma realidade. Então a crença limitante, às vezes, ela é uma ilusão, ela é uma fantasia, ela só está na sua cabeça. E isso te incomoda e te atrapalha de seguir em frente. Então, na verdade, não é para você aprender a conviver com as crenças limitantes, é para você eliminar da sua vida toda e qualquer crença que te limite, que te impeça de seguir em frente, tá bom? E você vai aprender isso aí durante a maratona. Deixa eu ver. Como saber se me conheço intimamente? Isso tem relação com ser fiel aos meus desejos, crenças, reconhecer limites e sonhos? Eu adoro essas perguntas que já vêm com a resposta, gente. Você percebe como a gente se conhece? Quando a gente para se olhar, a gente se conhece. É porque a gente tem tanta coisa externa, tem tanta voz, tanto barulho externo, que a gente não consegue parar para se olhar. A pessoa me perguntou e ela mesma deu a resposta. Olha a pergunta. Como saber se me conheço intimamente? Aí olha a dúvida que ela colocou. Isso tem relação com ser fiel aos meus desejos, crenças, reconhecer meus limites e meus sonhos? Sim, é exatamente isso. Ter intimidade com você é não se julgar, é não se maltratar, não se condenar, não se chicotear, porque você tem tanta intimidade que você se conhece. E você se conhecer é
muito mais simples do que parece. Só que você tem que ir tirando as cascas das coisas que você escutou, que você aprendeu, sobre você mesma, inclusive, que às vezes nem são verdade, tá? Mas é possível, te garanto que é possível. O que seria filosofia tântrica? Então, a filosofia tântrica, ela é um aprendizado de muitos séculos, de uma herança onde as pessoas, elas se comunicavam entre si através do sentir. Elas se encontravam com elas mesmas através da humanidade que elas têm. E aí elas começaram a descobrir que o prazer delas, inclusive o prazer sexual, era muito mais simples quando elas estavam entregues nelas mesmas. E aí elas começaram a se encontrar consigo mesmas através do caminho do prazer sexual também. Então a filosofia tântrica, ela se ramifica, né? Tem a terapia tântrica, tem a massagem tântrica, tem o sexo tântrico. E a filosofia tântrica, ela traz esse conhecimento de si mesmo através do prazer, e não só o prazer sexual. E o prazer sexual, ele não se dá só através do corpo. O corpo, na verdade, é a ponta final, né? Esse prazer, ele passa pelo espírito, pela alma, pelas energias, para depois chegar no nosso corpo físico. Então, resumidamente, a filosofia tântrica, ela se baseia nesse aprendizado. Mas é um aprendizado bem antigo, bem de uma sociedade bem diferente dessa sociedade que a gente tem hoje, né? Que em sua maioria é patriarcal, enfim, machista. A filosofia tântrica, ela se afasta totalmente disso, tá? Mulheres que foram abusadas e não conseguem se desvincular de uma relação afetiva com o abusador. Então, isso a gente vai poder conversar na parte de emoções e sentimentos e na parte de afetividade. Por quê? O afeto, ele é muito importante na nossa vida, porque o afeto faz a gente se aproximar das pessoas. Só que, às vezes, esse afeto ele não é positivo. Às vezes, esse afeto ele é negativo. Ele é um afeto porque ele te afeta, mas ele não te afeta de forma positiva. Ele te afeta de forma negativa. E muitas pessoas, elas sentem tanta falta de presença que mesmo quando essa presença é negativa, elas não querem perder essa presença. Então, em alguns casos, pode acontecer sim essa aproximação com um abusador, né? Por isso que muitas vezes as pessoas vivem em relações abusivas e elas não conseguem se desvincular, porque elas sentem falta desse afeto, mesmo sendo um afeto negativo, tá? Então, infelizmente, isso é possível sim, muito mais possível, inclusive, do que a gente pensa. Sentimento e emoção, inteligência emocional, maior dúvida. Como identificar a origem das crenças que me limitam para daí poder trabalhar elas? Às vezes você não vai conseguir identificar a origem, mas você pode trabalhar essas crenças mesmo sem identificar a origem, tá? Essa é a boa notícia. A má notícia, nem sempre você vai identificar a origem. A boa notícia, você pode se livrar dessas crenças mesmo sem precisar identificar a origem, tá? Então, quando você descobre a crença, sabendo da origem ou não, você consegue mudar o tipo de pensamento que está te levando a acreditar naquilo, tá? Como pôr em prática os ensinamentos? A gente vai aprender isso nos aulões, nas aulas que a gente fizer aqui no sábado ou no domingo, e também nas aulas que a gente vai fazer no Google Meet, nas aulas fechadas. E nas videoaulas gravadas também tem muita forma de pôr em prática, tá? Eu uso uma linguagem muito simples para falar de temas muito complexos. E eu acho que isso é importante porque aproxima as pessoas, né? E eu sempre gosto de colocar
exemplos. Eu sempre gosto de trazer coisas práticas para que a gente não fique só na teoria, no blá blá blá, para que a gente entenda como funciona na prática as coisas. Eu gosto sempre de trazer exemplos práticos. E aí a gente vai ter o estudo de caso, que vai ajudar bastante também a tirar as dúvidas e a entender como a gente pode praticar aquilo que a gente está estudando, tá? Quero saber como dar conta de entender sem me culpar que a culpa não é minha. Essa questão da culpa, ela é bem complexa, porque cada culpa tem uma origem. Eu não tenho como saber por que você sente culpa, por exemplo. Tudo isso tem que fazer uma grande investigação para entender a origem. E às vezes está tão inconsciente que você nem consegue perceber, nem você mesma vai conseguir perceber, tá? E aí como é que funciona? Nós temos, eu falei isso essa semana passada com uma paciente, sobre o mundo interno e externo. Nós vivemos a nossa vida entre dois mundos. O nosso mundo interno, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo que é nosso, tudo que está aqui dentro, as nossas sensações, os nossos pensamentos, as nossas verdades, tudo isso é nosso mundo interno. E o mundo externo, que é como a gente passa para o mundo o que o nosso mundo interno tem. E aí, falando já um pouquinho sobre as questões assim do feminino e do masculino, vou dar aí um spoiler, tá? As mulheres com a energia feminina, elas cuidam do mundo interno. Por isso as mulheres elas são comparadas com a lua, né? As mulheres têm as fases, têm os ciclos, às vezes estão reclusas, às vezes estão super para fora, né? Super de bem. E os homens, eles estão vinculados ao mundo externo. Então os homens eles estão equiparados ao sol, né? Porque o sol ele tá lá, soberano. A terra gira e aí se faz noite, mas o sol continua no mesmo lugar. E o sol ele tá muito vinculado para fora. Então todos nós temos o nosso lado interno e o nosso lado externo. Muitas vezes esses lados eles estão em conflito, porque tudo que você pensa, você sente, não é aquilo que você quer mostrar. E aí você sofre, você sente dor. Por quê? Quando você tem um equilíbrio entre o que você sente, o que você pensa, o que você faz e o que você fala, a gente chama esse equilíbrio de integridade. Então, quando a gente tem integridade, a gente está juntando o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Por isso que às vezes quando a gente está muito mal e alguém te pergunta como é que você está? Tudo bem? Você fala, tudo bem. No fundo você sabe que não está bem, mas você não quer demonstrar essa fragilidade, né? Esse mal-estar, enfim. Sendo que quando você fala que você está bem e você não está, você está fazendo mal para você mesma. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio entre o mundo interno e o mundo externo. E esse equilíbrio a gente vai alcançar quando a gente se perceber livre para ser quem a gente é. E aí, essa é a proposta daqui dessa maratona, que você consiga se olhar, se aceitar, se entender e que não seja um problema para você ser quem você é, porque você só vai ser feliz quando você aceitar que você é do jeito que você é e que não tem nada de errado com o seu jeito. Porque às vezes a gente quer ser o nosso oposto, né? A gente é introvertido e a gente ama pessoas extrovertidas e a gente sofre porque a gente não é extrovertido. Você é o que você é. Você é do jeito que você é. E o mundo precisa de você exatamente assim. Porque as pessoas não precisam ser iguais. Ninguém é igual a ninguém. E cada um tem a sua característica, tem o seu modo de ser e agir no mundo. E o mundo precisa de todo mundo. De todas as pessoas do jeitinho que elas são, tá? Não tem nada de errado com você. Você é do jeito que você é e não tem nada de errado com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir,
com o seu jeito de pensar, porque é seu, é a sua construção, é parte do seu mundo interno, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Meu Deus, já tem 45 minutos de live. O que preciso fazer para ter inteligência emocional? Você já tem inteligência emocional. Você precisa reconhecer ela na sua vida e colocar em prática os aprendizados para que essa inteligência emocional desperte dentro de você, tá? Mas você já tem. Todo mundo já tem inteligência emocional. Mesmo que seja 0,02%. A gente tem. Todo mundo tem, tá? Como lidar com as energias masculina e feminina? A gente precisa fazer esse equilíbrio. A gente precisa entender quais são as funções de cada energia. E aí a gente vai perceber que não tem nada de errado de vez em quando você tá numa energia mais ativa, tá numa energia mais objetiva, que é o fruto da energia masculina. Porque todos nós, homens e mulheres, temos energias masculinas e femininas dentro da gente, tá? Todos nós temos. Não somos criados iguais, dadas as mães são diferentes, somos todos maravilhosamente diferentes, exatamente. E ser diferente é o que nos faz únicos. E que maravilha ser único, gente, pelo amor de Deus. Se tem alguma coisa melhor do que ser único, eu não sei, porque todos nós somos únicos, nós somos exclusivos. Não tem ninguém igual a ninguém nesse planeta. Não tem ninguém igual. Então não dá pra gente querer ser igual ao outro, porque a gente vai ser infeliz se a gente for igual ao outro. Porque a gente é quem a gente é. A gente é do nosso jeito, tá? Pergunta... Gostaria de saber exatamente o que é crença limitante. Vai saber, porque tem uma aula específica explicando sobre isso. Várias aulas, inclusive, mas tem uma aula de uns 8 ou 9 minutos explicando somente sobre isso, tá? Boa noite, Thaís, querida, tudo bem? Como posso fazer para não me cobrar tanto em situações de liderança? Tento me mostrar sempre forte. Não precisa. Ninguém é sempre forte. Ninguém é. Todos nós temos nosso momento de fragilidade, mas às vezes você aprendeu assim, né? Porque, inclusive, assim, tem momentos que esse mundo, né, capitalista, ele exige que a gente tenha essa postura, porque, na verdade, a gente percebe que os homens são mais respeitados. E aí a gente quer, de alguma maneira, se aproximar cada vez mais das características que a gente observa nos homens, para que a gente também seja respeitada como eles. E a gente acaba saindo da nossa essência, indo muito para a energia masculina, e ficar na energia masculina o tempo todo é extremamente cansativo, porque não é o nosso natural. O natural das mulheres é ter muito mais energia feminina. E não é uma questão de machismo ou feminismo, nada disso. É uma questão de biologia, uma questão de fisiologia e uma questão de energia. E com energia não adianta a gente brigar. Porque se a gente briga com energia, a gente sempre perde, tá? Inteligência emocional. Como conquistar intimidade comigo e com o outro? Também temos uma aula sobre intimidade. Vocês vão entender que existem mais de, acho que são 12 tipos de intimidade, que a gente pensa, às vezes quando fala em intimidade, a gente pensa logo na intimidade sexual, né? Mas não é. Tem vários tipos de intimidade. Vocês vão aprender e vão aprender também como a gente pode ser íntima da gente. O que a gente tem que abrir mão para ser íntima da gente, o que a gente tem que exercitar para ser íntima da gente. E é maravilhoso você perceber que é muito mais simples do que parece ser íntima de você mesma. É muito mais simples do que parece. E muda completamente a nossa vida quando a gente tem intimidade com a gente. Não só com o nosso corpo, mas também com o nosso corpo. Mas principalmente com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas sensações. A gente precisa ter intimidade com a gente. E isso é muito importante. Você parar e pensar, caramba, eu tenho tanta intimidade comigo que eu sei exatamente o que eu quero e o que eu não quero. O que eu gosto e o que eu não gosto. O que me agrada, o que me desagrada.
tá? E vocês vão entender melhor nas aulas. Deixa eu ver. Como se libertar das dependências emocionais? Quando vocês conhecerem sobre afetividade e sobre emoções e sentimentos, vocês vão perceber o que gera uma dependência emocional. E aí você vai olhar para a sua história e vai perceber o que é emoção, por que você está dependente de tal emoção, qual é o tipo de programa que está girando aí dentro de você que está te fazendo ficar nessa posição de dependência. Porque quando você tem dependência emocional, não é uma dependência emocional em alguém. Porque se mudar a pessoa, de repente você vai continuar sendo dependente. Não é uma coisa específica de alguém. É uma coisa específica sua, que você precisa tratar. Tá bom? Então isso também vai ser bem interessante. Ai, gente, tem muita pergunta. Depois eu respondo outras. Não sei o que é sagrado feminino. Muito bom. Sagrado feminino também é uma prática de retorno às sabedorias das nossas mulheres ancestrais, de uma época onde o ensino era totalmente baseado na sabedoria feminina, porque as mulheres eram conhecedoras da natureza, do universo, e elas sabiam exatamente o momento certo do plantio, o momento certo da colheita, o momento certo da caça. Então, isso ainda é possível dentro das nossas conexões com a natureza, com o universo, com o nosso corpo. E o sagrado feminino é esse retorno ao que a gente já sabe, porque a gente herdou isso das nossas mulheres antigas, das nossas ancestrais, mas a gente acabou se perdendo, o conhecimento foi se perdendo. E estudar sobre isso é muito importante para tudo, para qualquer coisa, mas principalmente para a nossa conexão com o nosso feminino, tá? Como podemos trabalhar o lado da aceitação pessoal? Essa pergunta é maravilhosa, porque muitas coisas na gente, a gente não aceita porque alguém em algum momento disse que não era bom. Ou porque a gente vê pessoas com essa característica não sendo valorizadas, não sendo bem tratadas, ou porque a gente mesmo julga que a gente precisa ser diferente para agradar, para ser amada, para ser querida. Então, a gente precisa olhar para o que a gente é e reconhecer as nossas potências. Quando a gente reconhece no que a gente é bom, a gente consegue aceitar quem a gente é. Porque é como se fosse o planeta Terra, né? O planeta Terra é como se fosse uma fazenda, tá? Uma fazenda com diversos tipos de plantação. E aí, todas as plantações são importantes, porque algumas vão gerar verduras, umas vão gerar legumes, umas vão gerar frutas, umas vão gerar trigo, umas vão gerar grãos, mas todas as plantações são importantes. Porque se não forem alimentos para os humanos, vão ser alimentos para os animais que depois vão se tornar alimentos para os humanos. Então vocês entendem que numa fazenda todo tipo de plantação é importante? É igual ao planeta Terra. Todo tipo de pessoa é importante. Porque cada pessoa tem uma característica individual que a torna potente em alguma coisa que o universo precise. Imagine se todo mundo fosse tímido. Ou se todo mundo fosse mega extrovertido o tempo todo. Ou se todo mundo só fosse bom em matemática. Ou se todo mundo só fosse bom na linguagem musical. Ou se todo mundo só fosse bom na linguagem robótica. Ou se todo mundo só fosse bom em artes. As coisas não iam funcionar. Então a gente precisa da potência de todas as pessoas. Por isso a gente tem que se conhecer e valorizar quem a gente é. E aceitar quem a gente é do jeito que a gente é. Para isso a gente precisa tirar todo o julgamento que a gente tem sobre a gente. Porque a gente pode se analisar, se acolher, sem se julgar. É super possível, é extremamente necessário
a gente partir para o autoconhecimento e tirar o julgamento. A primeira coisa que a gente vai aprender é essa questão da liberdade. Quando a gente é livre de verdade, quando a gente exercita a liberdade de ser quem a gente consegue enxergar a nossa potência pessoal. E aí a gente consegue perceber no que a gente é bom. Porque às vezes a gente fica querendo agradar a todo mundo, querendo ser maravilhosa, querendo ser amada, querendo ser amiguinha de todo mundo, e a gente não se agrada. Ninguém é amiguinho de todo mundo. Ninguém. E não precisa ser. Muitas pessoas não vão estar de acordo com os seus valores, por exemplo. E você não vai conseguir conviver bem com elas. E tá tudo bem ser assim. Porque você não precisa conviver bem com todo mundo o tempo inteiro. Tá? Então, essa aceitação é você se perceber dentro das suas características, das suas potências, do que você é bom, do que você é boa e do que você veio aqui para o mundo para colaborar. Eu vim para o mundo para colaborar com o quê? E qualquer coisa é necessária e suficiente quando você sabe exatamente quem você é e o que você veio fazer aqui. Então, eu convido vocês, quem está aqui e ainda não se inscreveu, não tem problema, as inscrições estão fechadas, tá? Mas vocês podem participar das lives aqui. Eu vou tentar ir divulgando sempre aqui ou no perfil Graziflix, que também é um perfil específico para cursos, para oficinas, é mais direcionado mesmo para esses projetos. E aqui no Terapia para Felicidade eu tento fazer uma divulgação de tudo que eu me envolvo, das lives, das oficinas, dos cursos, dos atendimentos, das coisas que eu posto e eu vou tirando dúvida. Olhem os stories, porque eu boto muito conteúdo lá. Assistam os destaques, porque eu também ponho muito conteúdo lá. Quem está chegando aqui agora e não me conhece, tem um destaque. Quem sou eu? Que eu vou falando sobre toda a minha carreira. Eu vou colocando em vídeos, explicando sobre como eu trabalho. Tem tudo lá. Destaque quem sou eu, tá? E quem tiver mais curiosidade, não tiver se inscrito ainda, pode participar, mas aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. Então vocês entrem aí na minha bio, tem o meu site, que inclusive está repaginado, tá lindíssimo, tá maravilhoso. E em breve vai ter aí mais vídeo lá, mais depoimento, mais live, porque tem muita coisa para atualizar, sendo que nesse mês agora de junho a gente vai estar focada na maratona. Então, fiquem atentas, acompanhem aqui, acompanhem os stories, acompanhem todo o material que tiver aqui e que tiver no site. Me perguntam se eu tenho canal no YouTube. Tenho. O nome do canal é Projeto Terapia para Felicidade. Tenho perfil no Facebook, tenho perfil no TikTok. Meu TikTok tá parado, tenho que ir lá mexer nele, mas tem bastante coisa lá também. E além desse perfil aqui, que é o Terapia, tem o perfil Graziflix aqui no Instagram, tá? Tem muitas coisas. Amor, Daura, você viu? Tá maravilhoso, né? Eu vou colocar mais depoimentos lá, que tem muito depoimento. No Graziflix, inclusive, tem os depoimentos em vídeo das minhas alunas do curso de Empoderamento Feminino Consciente. Então tem muita coisa boa lá. Eu indico a vocês, acessem o site, entrem aqui no IGTV desse mesmo perfil. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo. No Reels tem muito conteúdo. Então assim, tem muita coisa para vocês acessarem. Mesmo que você não esteja inscrita na maratona, você vai poder participar das aulas abertas que eu vou fazer aqui ou no YouTube, mas eu sempre vou avisando, ou no feed, ou nos stories, ou no perfil Graziflix, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Sobre crença limitante, culpar o signo seria um tipo de crença limitante? Então, sobre signo, deixa eu até beber uma água. O que acontece? Os signos, eles são uma pré-definição sobre a estrutura da pessoa, tá? Não é uma questão de acreditar ou não acreditar em signo. Os signos existem, né? E não é uma coisa que alguém inventou. São estudos de astrologia.
E eu acredito muito na astrologia, assim como eu acredito que o planeta Terra existe, que a Lua existe, que o Sol existe, né? Então tem pessoas que dizem eu não acredito em signo, tudo bem, você não precisa acreditar. Mas existe. Você acreditando ou não, vai continuar existindo, né? Esse movimento astrológico, ele é muito maior do que a gente, né? São movimentos planetários e a gente ignorar isso é a gente ser muito ignorante de alguma forma. Mas enfim, a gente não precisa definir que a pessoa é X, Y, Z por causa do signo solar dela, porque tem muitos cruzamentos nesse mapa astral para definir quem é o quê. E sim, algumas pessoas usam características de signo para se limitar. Então, por exemplo, eu sou capricorniana, meu marido é leonino. Muita gente já falou para mim que jamais daria certo uma capricorniana com leonino. E dá muito certo. Tá dando muito certo há mais de 5 anos. Por quê? Porque nós entendemos quais são as potências do nosso signo e a gente está colocando em prática o que um signo tem de melhor com o que o outro tem de melhor e estamos unindo as nossas potências. A gente está observando quais são os nossos pontos mais frágeis, porque quando você conhece sobre signo, você pode ir observando também o que você pode melhorar, o que você pode desenvolver, porque, gente, é como se fosse falar que você não acredita em estação do ano. Vai ter uma estação do ano que as folhas vão cair. Vai ter uma estação do ano que vai estar mais frio. Vai ter uma estação do ano que vai estar mais calor. Não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Os movimentos astrológicos, eles existem. E sim, as pessoas que são nascidas no mesmo prazo, no mesmo dia, elas vão ter características parecidas, tá? Mas infelizmente, algumas pessoas usam isso de uma maneira meio irresponsável e acabam taxando o outro como isso ou aquilo e dando como é que é o nome que dá? Uma decisão, né? Batendo martelo. E aí, tipo, isso é um problema, tá? E aí se torna, assim, uma crença limitante. Eu sou capricorniana, tenho um namorado leonino, é maravilha. Tá vendo? Aí, ó, mais um exemplo de que capricornianas e leoninos podem se dar muito bem. Eu acho que, além do signo, é você buscar o seu autoconhecimento e dar a chance da pessoa ser quem ela é. Porque o signo solar diz muito, mas tem muitas outras conexões aí de lua, de outros planetas, enfim, que podem dizer mais ainda sobre a pessoa, sem contar com as experiências de vida, sem contar com tudo que ela traz de conhecimento, que é além da questão de signo, tá bom? Então é isso, vamos finalizar aqui essa live pré-maratona. Se você não está participando da maratona, mas você quiser fazer a sua doação, quiser colaborar com essas mães solos que estão precisando desse apoio, fala comigo aqui no direct, que a gente vai ver como a gente vai se organizar. A gente vai ter o mês inteiro para conversar sobre isso, para ajudar essas mães e para fazer a nossa parte dentro aí do que for possível para a gente, para essa ação solidária poder caminhar e para essas mães terem um pouquinho mais de tranquilidade, pelo menos nesse período, né, que a gente vai estar aqui junta, tá bom? Então, tô aqui para agradecer a todo mundo que se inscreveu e a gente vai trocando ainda durante a semana. Como hoje é segunda-feira e eu tô aqui com vocês, amanhã, de repente, eu já vou selecionar o material para ir mandando lá no grupo, tá bom? E aí a gente vai definindo os dias, os horários, tudo isso por enquete. Fiquem tranquilas que todo mundo vai ter a possibilidade de se organizar, tá bom? Ana Paula, querida, sempre um prazer. Quando você nasce um dia e é registrado em outro, influencia no mapa astral, tem que ver sempre o dia do nascimento. O dia do registro, nesse caso, não faz diferença. É sempre o dia do nascimento mesmo, tá? Como sempre, maravilhosa. Obrigada, querida. Vocês que são. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa segunda, 10 e pouco da noite. Gente, só eu, né? Só a Grazi
para fazer essas coisas. Mas a gente precisava se unir aqui para dar esse pontapé inicial. E aí amanhã eu já começo a trocar mais no grupo, mandar mais material para a gente já começar essa semana, porque temos aí, ó, 4 semanas de estudo, ó. Esse mês vai ser maravilhoso e a gente vai estudar, vamos aprender e vamos ajudar outras mulheres. Então, muito obrigada para quem ficou até agora. Quem quiser falar comigo no privado, me manda mensagem que eu vou responder todo mundo. Não acredito que hoje, mas de repente amanhã eu respondo. E amanhã eu já começo a mandar material lá no Zap. Beijos em todos e todas. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. E saudade, saudade, saudade. A gente vai ter um mês aí para trocar, para conversar e matar as saudades. E com certeza vai ser um mês maravilhoso para a gente sair livre, porque isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida. A gente conhecer a nossa liberdade, tá bom? Beijos, 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 boa noite e muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.